Quer ter o controle total na gestão da sua clínica? Então você precisa conhecer o Blue Dental. Prepare-se para descobrir como essa plataforma vai transformar a maneira de como você administra a sua clínica. Gostou? Então acesse bluedental.com.br e aproveite todas as ferramentas gratuitas que esse sistema oferece, sem carência, sem prazo e totalmente gratuito. Graduado em Odontologia pela Universidade Federal de Londrina. Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial na UnoOeste. Especialista em Ortopedia Funcional dos Maxilares CFO. Mestre em Ortodontia SLM. Autor do capítulo Ativador Aberto Elástico de Klempt, do livro Ortopedia Facial e Ortodontia, de João Batista. Coautor do livro Fotografia Intraoral, de Jairo Pires de Oliveira. Autor do livro Brackets Autoligados. Com vocês, Marcelo Martins. Bom, gente, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Estou vendo aqui muita gente amiga, muita gente conhecida. Eu vim falar esse assunto hoje, mas tem muita gente aí que pode estar aqui em cima falando também, que a gente conhece. Bom, é um pouco de dúvida que surge, principalmente nos autoligados, né, mecânica do autoligado em si, e o posicionamento dos estoques. E o que a gente espera, né, de um bracket, de um sistema autoligado? A gente costuma ver isso, né, esses casos de atresia, esses casos mais atrésicos, que o autoligado trabalha muito bem, transversalmente, né, fazendo essas expansões que a gente ama, simplesmente com bracket e fios. E, obviamente, um sistema todo, né? Então, na arcada superior, tranquilo, a gente teria outros aparelhos fáceis para fazer também, mas na arcada inferior é uma arcada mais chata de trabalhar, né, com outros aparelhos. E com o autoligado a gente consegue muito facilmente esses resultados, né? É óbvio que aqui a gente vê, vou falar já, um sistema de tratamento autoligado, onde a gente tem os brackets em si, as propriedades físicas do sistema, o posicionamento dos estoques, né, que a gente vai falar hoje, a desarticulação temporária da oclusão e os elásticos precoces. Né? Então, isso que eu queria lembrar, né, vocês, que o autoligado é um sistema de tratamento. A gente deve escolher os brackets. Eu gosto muito de... Eu não tenho bracket, qual que você prefere? Interativo ou passivo? Eu não tenho essa escolha. Essa escolha depende do caso, né? Depende se eu quero mais expansão, se eu quero mais controle de torque, se eu vou usar mais elásticos ou não. Então, nessa escolha de passivo, interativo, as empresas têm, né, as opções. Deixa eu passar um pouco aí. Então, só para lembrar aqui, a Morelli, olha quanta autoligado diferente. Só hoje a Morelli tem isso. Isso é uma empresa, né? Que é a Morelli, agora outras. Então, eles começaram com o SLI, que é um interativo, né, na prescrição ROT, esse primeiro link aqui. Depois criaram o SLP, que é um autoligado passivo. Tá? Então, há bastante diferença dos sistemas, a gente não vai entrar muito, não dá tempo para a gente falar isso. E o SLH, que é a mistura dos dois, né, que a parte anterior é interativa e a parte posterior é passiva. Recentemente, este ano, basicamente, foi lançado o prescrição NBT, tá? Que era, acho que 14 anos que eu esperava esse lançamento. Então a gente hoje tem também a prescrição NBT, tanto na versão SLI, SLP ou no SLH. No SLH, ele tem ali, imagine vocês no SLI na parte anterior, com bastante controle de torque alto, né, nos incisivos anteriores, e na região posterior, liberdade, para ter menos atrito e tudo mais. Né? Boa opção também. E os cerâmicos, né? Os cerâmicos, ainda só na prescrição de MBT, mas também tem o SLI, o SLP e o SLH. Tá? Uma prescrição cerâmica, não é um cerâmico, talvez
totalmente cerâmico por causa da tampa, mas é um bracket que aguenta, né? Cerâmicos são difíceis, né? Difícil da gente trabalhar. Autoligado, cerâmico é uma coisa que não combina muito bem, né? Quebra muito, enfim. Mas é uma opção boa, um bracket resistente, tá? Dentro do sistema, as propriedades físicas que são importantes, o atrito, a deflexão, o barney, o notch, tá? O posicionamento dos estoques, que a gente vai falar hoje, a desarticulação temporária, que é um capítulo à parte também, acho que vale a pena se aprofundar muito. Com o advento do autoligado, a gente começou a usar muito e hoje a gente consegue trabalhar bem legal, isso ajuda muito. E no final, os elásticos precoces. Então, esse sistema de tratamento tem que ser pensado assim, não só usar o bracket, não só comprar o bracket autoligado, colocar e fazer do mesmo jeito que você faz, né? Quando você vai usar autoligado, você tem que pensar em todos esses fatores para que valha a pena e para que você vai pagar mais caro, 5 vezes mais caro um bracket autoligado. Ele tem que valer a pena. Se você usar todo esse sistema, a gente consegue acelerar o tratamento, sim. Gente, se rolar a boca inteira no primeiro dia, desarticular e sair usando elástico no primeiro dia, né? Em um ano de tratamento, ele está bem adiantado, tá? Então, os brackets e a desarticulação, né? Que nós vamos ter tempo de conversar muito, mas é um capítulo na parte. Desarticulação anterior, tá? Resumindo, materiais mais duros possíveis, ou metal ou resina de carne. Tá? Qual que é a ideia? Gente, não toca nada atrás, imagina, bateu na frente e não toca nada atrás. Super extrusivo. Então a gente vai tratar sobre a mordida com extrusão posterior. Né? Que tipo de paciente? Braque, meso. Não dói. Dói sobre mordida, aí nós vamos para outro tipo de desarticulação. Contrário. Desarticulação posterior. Ó, contrário. Mais macio possível. Material mais macio possível. E pouquinho material para que você vá fazendo devagarzinho sobreposições de material, para que você consiga fazer um pouco de intrusão posterior, usando a mordida do paciente. Tá? Então, a desarticulação também tem que ser muito analisada, que ela facilita muito, né? Facilita muito a mecânica. Estrava, tira a oclusão. A mecânica fica mais fácil. Tira a musculatura. Beleza. Vamos falando então dos estoques, que são essas pequenas ferramentas, né? É a menor coisa que existe no seu consultório. Tá? Não sei se você sabe a história, mas o estoque a gente criou fazendo um ataque ácido, condicionando o paciente. Aquela agulha da seringa, acho que eu tirei e passei o fio por dentro. Falei, nossa, o fio passa por dentro. Se cortar essa agulha, isso aqui é uma agulha cortada. Caiu no chão, já era, né? E a gente vai adaptar ela ali atrás. A gente tem então os retangulares e os redondos, retangulares para fios maiores e redondos para fios menores. Só o chato do que você tem que colocar antes, né? Colocar antes, dar uma pré-amassadinha e levar onde você quer, tá? E aí fazer o amassamento. Tem uma foto microscópica para a gente ver como ele é gigante aqui em relação ao tamanho do fio. Se tiver um fio muito leve, parece que vai ficar enorme, né? Tá? E amassar com o alicate que você preferir. Tá? Mais fácil do que aquele gancho ponta-bola, por exemplo. O gancho ponta-bola é chato, né? Então, onde a gente posiciona esses estoques? Nós precisamos do estoque na mecânica. O autoligado precisa, porque senão o fio desliza, vai machucar o paciente. Tá? Nós precisamos colocá-lo. Tá? Então, vamos citar esse artigo do Riskham Badawi, onde ele simula que ele tem 3 sensores em cada dente para medir a força que incide sobre cada dente. E ele fez isso aqui, né? Ele levantou um canino, colocou ele assim, né? Assim, aqui, criou uma deflexão de fio, ele criou uma deflexão e avaliou o resultado das forças incidentes no sistema, tá? Do ar. O que ele encontrou? Brackets convencionais, né? Quando você força um alinhamento, o resultado é a protrusão. A gente já sabe isso há anos, né? Lá, dos mais antigos, nossos professores falam, não tenta alinhar sem espaço, senão você vai protruir. Então, esse é o convencional.
E o autoligado, a hora que ele faz, né? Ele descobriu que as forças são menores. A tendência de flare, a tendência de vestibularizar, chega a ser um quarto menor. Olhando o trabalho assim, é difícil, né, às vezes, de entender. Então a gente faz um Tabajara Plus aqui, um experimento Tabajara Plus. Tá? Que é justamente deixar ali, vamos criar a deflexão. Peguei um manequinzinho desse que a gente tem no consultório, que não tem deflexão, porque os dentes estão alinhados, e nós vamos criar uma deflexão. Tá? Então deixei um lateral aberto e um lateral aberto. Tá? Vamos criar a deflexão rapidinho e vamos... E avalia para mim aqui atrás, tá? Quando eu faço a deflexão, para onde o fio vai? Tá? De novo, ó. Quando eu crio uma deflexão e solto, há uma tendência de fio caminhar para a distal. Para isso acontecer, eu tenho que ter o que aqui atrás? Baixa atrito. Tá? É o que a gente não tem no sistema convencional. Nesse meu experimento Tabajara, tem 3 borrachinhas, 3 bengalinhos. Tá? Então, perante uma deflexão, o arco não consegue caminhar para a distal, por conta do atrito do sistema de amarração. E o que acontece se a gente ligar aquele lateral lá? Né? O sisinho vai proturir. Então é mais fácil a gente entender que o sistema de autoligado ele precisa de deflexão, né? E baixo atrito. Tá? Então, aqui lateralmente também estou simulando o canino alto, estou vestibularizando, hein? Olha lá na distal lá do fio alto. Você sempre tende a caminhar para a distal, por conta do atrito baixo. O tubo é um autoligado, sem tampa, tá? E o mesmo bracket, inclusive é autoligado, que a gente colocou borrachinha, colocar 3 borrachinhas ali, a gente vai aumentar bastante o atrito e impede que o arco deslize para trás. Então tem a deflexão, mas o atrito é alto também, vai acabar protundo o dente, como a gente já sabe. Tá? Para vencer o atrito, brincadeira, a gente vem aqui, né? Óbvio, poxa, não é assim que vai funcionar, né? Então o autoligado tende o fio, né, deslizar para trás e aí ele vai, os dentes vão brigando em si e o resultado é transversal. A gente vai ganhando, uma vez que você tem pouca vestibularização. O resultado é transversal e aí você tem expansão, mas você precisa de deflexão e atrito baixo. Então, você pega um casinho lá, mordida cruzada, mas não tem nada de apiamento, nada. A hora que você passar o fio vai ficar reto, você coloca o autoligado e não acontece a expansão. O que está faltando? Você tem atrito baixo, mas está faltando deflexão. O autoligado vai expandir até acabar a deflexão, na hora que não tiver mais apiamento. No nosso convencionalzinho, nós temos que criar esse espaço, senão a gente tem a tendência à protrusão. Então, vamos lá. Geralmente, então, gente, quando eu quero que o arco faça expansão, então eu tenho que ter deflexão, eu tenho que ter baixo atrito atrás e os topos que a gente vai posicionar é a frente da deflexão. A frente da deflexão, para quê? Para não impedir que o fio caminhe para a distal. Tá? E aí ele deixa o arco trabalhar, expandindo o arco se houver necessidade. Tá? Então, primeiro local de posicionamento, a frente da deflexão. Tá? E se eu quiser propositalmente colocar atrás da deflexão, por exemplo, eu vou protruir. Tá? Eu não vou deixar o fio caminhar para a distal e eu vou protruir. Tá? Um autoligado interessante que a gente pode fazer isso de um lado da arcada e de outro não. Tá? Então a gente pode criar, se eu estou protruindo um lado, o outro não, você pode criar situações, a gente vai mostrar onde você pode corrigir linha mediana. Tá? A gente usa às vezes. Então vamos lá. Umas propriedades físicas importantes. Então, a deflexão é boa no autoligado. Sempre é bom quando tem deflexão, mas não exagerar. Se a gente exagerar na deflexão, a gente vai criar áreas que a gente cria um ângulo muito alto, e aí a gente tem o tal do notching, né? Então, no autoligado tem conceito que às vezes é difícil quando a gente faz essa migração do convencional, que é todos os dentes têm que participar do alinhamento e nivelamento. Né? A gente, no convencional, não pode pensar assim, mas no autoligado todos os dentes têm que participar. Tá, mas não necessariamente inserir o fio dentro do slot. Tá? Se eu quiser inserir o fio dentro do slot, eu vou criar regiões onde, às vezes, a dobradura é muito longa
muito agudo, regiões de atrito, tá? Isso vai aumentar o atrito e aí vai acabar protuindo o dente, porque você está gerando atrito na região posterior. Então, nós temos que tomar cuidado com essas regiões de muita dobra do Naitá, tá? Então, voltando ali, ó, aquela situação onde a gente fez a deflexão ali, ó, né, resultante do arco predistal, tá? No alto, o lado convencional, tem o atrito alto, tá? Mas, vamos ver aqui, ó, que se eu criar um exagero de deflexão, ó, exagerar, eu criei 2 notchings aqui, 2 angulares, ó, porque não está caminhando predistal mais. A dobra está muito pesada, muito forte, eu estou tendo que forçar ali para encaixar. Então, no autoligado, deflexão é bom, a gente quer, mas tem que tomar um pouco de cuidado com essa deflexão. Então, aquele canino está participando. Só que a gente colocou um botão, levamos um pouquinho, criamos deflexão aí, usa o amarrilho. Não precisa colocar o braço e tentar encaixar dentro dele. Ele está participando. Aquele espaço que não existe vai ser criado pelo sistema para o canino cair, para o canino encaixar lá. Então, lembre desse detalhe, né? Então, a gente usa, todos os dentes que tem que participar. Então, a gente usa muito, nesse comecinho, botões. Não sei se vocês conhecem esse gancho. Esse gancho é aquele que vem junto com a correntinha, com o fracionamento. Mas eu adoro colocar ele na vertical, né? Colar como se fosse um bracket. E, às vezes, ou amarrilhar, ou, às vezes, passar o arco dentro dele. Tá? Aquele buraquinho é bem grande, é 0,8, bem folgado. Então, ele não vai causar essa pressão. Então, às vezes, a gente consegue usar esses artifícios, né? Usando botão, usando o gancho, para criar a deflexão que a gente precisa, sem aí inserir dentro do slot mesmo. E o outro fator é o arco. O autoligado usa, é muito importante que o arco seja termoativado. Termoativado de excelente qualidade. Então, o Naitá termoativado, quando ele tem adição de cobre, ele fica muito bom. Muito bom. A empresa que faz esse aqui é a mesma empresa da Orne. Igual o Cooper Naitá é da Orne. Então, é um termoativado de excelente qualidade. E os arcos tendem a ficar 2 meses. Por quê? Primeiro, se você pegar força de Naitá super elástico, tá? Vamos pegar um 14 super elástico e um 14 termoativado. O termoativado vai valer um 12. Ele é mais fraco. E a força intermitente, às vezes ativa e às vezes desativa. Uma água, desativa. Então, os arcos no autoligado precisam ficar mais tempo na arca. Tá? Precisa ficar pelo menos uns 2 meses quando você está alinhando e nivelando. E aí traz para o consultório um probleminha. Né? Aí a gente fala assim, ó, tira os 2, troca o superior e o inferior não. Mês que vem, tira os 2, troca o superior. Então o paciente acha que você não está fazendo nada. Né? Tá? Então o arco tem que ficar 2 meses. Super elástico, ao contrário, ele age 24 horas por dia. O super elástico é o fio do braço convencional. Comprar um termoativado para um convencional, eu acho que você vai gastar muito. Não precisa. Convencional, você vai mexer todo mês, você vai precisar que ele trabalhe, né? E aí, o que a gente faz no convencional? Usa fios mais leves, mais baixos. Tranquilo, funciona muito bem também. Tá? Então, o autoligado tem essa questão dos arcos. E tem mais uma situação. Tá? Às vezes eu criei essa área de atrito sem querer. Exagerei lá, criei. Que a gente chama de notching. Tá? Mas o termoativado, ele desliga e liga. Você tomou água, ele desligou. Que nem o celular. Deu problema? Desliga e liga. O computador deu problema? Desliga e liga. E o termoativado faz isso. Então, vamos criar uma área de notching, sem exagero. Vamos criar uma área onde ele está com uma deflexão exagerada. Parou, travou, vai protuir. Tá? E aí, daqui a pouquinho, chega a temperatura do corpo. Tirou a água e tal. Eu vou chegar aqui perto com um ferro de solda que está ligado. Que está quente, só com calor, ele vai induzir o fio a ligar. Ó. E aí, ativando o fio, ligando o fio, ele está vencendo o atrito. Tá? Isso que é importante, né? O autoligado, ele precisa desses fios termoativados para ele trabalhar bem. Então, ó, alguns exemplos, né? De stops posicionados à frente da deflexão. Então, olha que casinho gostoso, né? Quando vem um mapeamento desse, você fala, oba, autoligado. Né? Um mapeamento bem legal. Caminho fora e tal. Então, a gente vai posicionar, tá? E colocamos onde que está
a deflexão grande? Está aqui no canino. Então, o stop pode ser anterior à deflexão. Ele pode ser ali onde está na mesial do central. Ele poderia ser na distal do central, também, sem problema. Poderia ser na mesial do lateral, sem problema. Portanto, ele precisa ser anterior à deflexão. É que de rotina, se a gente criar uma rotina, tudo que você faz bastante, você nem pensa mais. Colocar aí, à frente da flexão, à frente da flexão, aí, né? E aí o sistema vai começar a trabalhar. Então, ó, ali, à frente da flexão, tá? E aí, com calma, vamos fazendo as consultas, tá? Opa, apareceu um negocinho azul, né? O que é isso? Desarticulação, não tem mais oclusão. Esse segundo molar, ele está broad, sem oclusão. Senão a gente teria colocado no segundo molar, tá? E aí vai, devagarzinho, com os arcos, deixando o arco trabalhar 2 meses. Veja aqui, deixa eu voltar rapidinho, ó. Olha aqui, vocês vão ter que ter um acréscimo de alguma coisa. Feito uma nova desarticulação. Devagarzinho, os arcos os dentes vão entrando no sistema, tá? E vai alcançando aí costuras retangulares, né? Alcançando a expressão, tá? Onde que está o stop? À frente da deflexão, tá? Não, tô ligado. É só um sistema, é só uma ferramenta. É mais uma ferramenta. Okay? Faz expansão sempre que tiver um mapeamento. Tá? Faz essa expansão sempre que tiver mapeamento. E se você tiver indólico facial, mordida aberta, tábua óssea fina, vocês colocarem, será que esse é o melhor sistema de expansão da arcada? Será que é? Entendeu? Então, você tem a ferramenta, o diagnóstico é seu. Você vai saber o que você vai usar ou não. Ah, lembrem disso. Uma ferramenta a mais. Beleza? Nesse caso, veja, a princípio parece que não tem muita deflexão, né? E o formato do arco, um arco fechado. Então, a gente aproveita muitas vezes esse canininho que está nascendo ali, tá? Para gerar, esse canino que está adicionando, para gerar, então, uma deflexão ali, sem exagero, é o gancho, e aqui o próprio canino, quando ele precisa do gancho. O canino, nesse momento, machuca muito o gancho. O gancho do canino machuca muito. Então, às vezes, aquele ganchinho melhor. E está criando a deflexão que a gente precisa. Tá? E onde estão os stops? Na frente. Desculpa. Cadê o stop? Não marquei não. Tá vendo? Distal. Tá? Distal ou lateral? É a frente da deflexão? A frente da deflexão. Tá? Então, o arco. Né? O arco vai trabalhando assim. São sequência de arcos, mantendo o stop na região anterior. Desarticulação e, se precisar, elásticos. Tá? Pergunta. Stop potencializa a expansão? E se você esquecer de colocar aqui? Tem deflexão, tem baixo atrito, você faz a desarticulação, mas o stop só não foi colocado no lugar errado. Não é o stop que faz a expansão. Ele ajuda. O arco, esse paciente que eu estou falando vai voltar sábado à noite espetando, certeza. O arco, não é um stop que fez a deflexão. Então, por exemplo, esse cara chegou. Putz, o canino nasceu, o canino está incluso. A hora que eu colar, vai gerar deflexão? E aí? Aí tem um aparelhinho novo que chama Irax, que vai fazer o trabalho, não é? Então, tudo são ferramentas. Quadrieres, né, Aurinho? Quadrieres está usando bastante quadrieres? Não, ainda usa. Nós somos da escola do Rick. Aí agora vem para outro gato que não precisa fazer mais nada, preguiçoso. E olha a minha sorte. O dia de colar, o canino apareceu. Botou o narizinho para fora para respirar. Deu o quê? A deflexão que a gente precisava. Aí a gente já começa a pensar em um bisturi, um laserzinho para queimar ali, colar, né? Se a gente puder. Mas já deu a deflexão. Por que não colocou o bract? Por que não passou lá em cima? A gente tem deflexão, mas calma, né? E olha o espaço, tá? Então, óbvio, nós vamos conseguir espaço para isso.
Então, devagarzinho, de 2 em 2 meses. Né? Às vezes, a princípio, se você olhar lá, daquele lado, ele está amarrado. No segunda sessão, passou dentro. E olha os espaços. Tá? Estão sendo criados. Então, vamos botar o olho lá, ó, nesse lado de cá. Olha o tamanho, olha o tanto de espaço que eu tenho e o tanto de espaço a cada 2 meses. Tá? E olha o outro lado lá também. Olha o tanto de espaço. E o tanto de espaço que a gente vai citar aqui. Tá? E onde está o stop? No interior da flexão. Tá? Então, o stop, ele não é ele que potencializa. Ele não atrapalha. Né? Ele é colocado no lugar certo, ele vai trabalhar legal. Tá? E aí, até aí tranquilo, porque a anterior da flexão é fácil. Se vocês esquecerem de tudo dessa aula, tudo, sempre coloca ali na frente, senão não vai errar. Se no dia deu um branco, coloca na frente, senão vai errar. Porque posterior da flexão é uma outra forma de a gente usar, é um pouquinho mais complicado, a gente tem que parar e pensar o que você quer de resultante, tá? Mas é uma excelente ferramenta também. Então, mais alguns exemplos, ó, vou passar até rápido. Todos são anteriores à flexão. Tá? Olha aquele canino, que legal. Ó. 0, né? Um paciente já com 18, 19 anos. Esse paciente montou e era de um curso nosso de 2 meses e ele faltou no dia. Então, ele ficou 4 meses sem vir. Montou, colocou o primeiro ar, ficou 4 meses sem vir e não caiu nada. 4 meses depois, olha lá, olha o canino. Uma consulta. Né? Mas não caiu nada, não quebrou nada. Então aí foi trocado o ar e devagarzinho, né, conquistando espaço, estoques posicionados anteriores à deflexão. Tá? E assim vai, gente. E aquele caso gostoso que aparece no consultório, né? Adolescente ou adulto, que seja, um mapeamento, porque a gente gosta de fazer mais da ortodontia, né? Se o caso vem bonitinho, a gente não gosta. A gente gosta de vem torto, apinhado, né? Gostoso. Tem resultado. Então, falando agora um pouquinho sobre os posteriores à deflexão, tá? Aí a gente tem que sempre falar um pouquinho da linha média. Então, aqueles casos que a gente tem desvio da linha mediana dentária, tá? Por uma perda precoce, de tecido, ou enfim, não importa agora o que seja, a gente tem aquele desvio da linha mediana, tá? Nesses casos, a gente vai recuperar, a gente quer recuperar esse desvio, tá? Então, a gente começa a usar um stop de uma maneira diferente. Um anterior à deflexão e um posterior à deflexão, tá? E lembrando, esses dois stops, eles estão numa M arcada, eles estão piscados para a esquerda. Então, eu impedi, com esse stop aqui na região do pré, a gente está impedindo que o fio faça aquele caminho para distal. Tá? E agora, ele vai dar o efeito protrusivo. Tá? Esse lado vai protruir. E o outro lado? Tem alguém impedindo o fio não caminhar para trás? E o autoligado, na presença de flexão, ele expande. Tá? Então, esse arco expande e protrui só um lado. Se eu estou empurrando um lado, ele vai conquistando espaço na expansão e a linha média vai corrigindo para o lado que a gente quer. Tá? Então, é interessante que você vai fazer isso, que horas? Primeiro dia. Na hora que você colar, você já pensa, eu já vou arrumar a linha média. Na hora que você terminar o alinhamento, a linha média arrumou? Não precisa pensar lá na frente. Então, se você tiver esses conceitos de correr, vamos falar assim, né, comportamento, para tentar entregar o tratamento antes. Tá? No meu consultório, falando um pouquinho de preço, de custo, eu ofereço o convencional. E falo, ó, o tempo é maior. E o autoligado, o tempo é menor. Eu já dou o tempo, já dou valores fechados. Eu trabalho desde 2003, custo fechado, valor fechado. Tá? 80% dos meus pacientes querem autoligado. Não é que ele quer autoligado. Ele quer mais rápido. Ele paga mais caro. E ele que escolheu. Se o danado escolheu o convencional, né, falou, ó, vai ficar 3 anos? É 3 anos? Não me enche o saco dele. Aí chega 1 ano, ele começa, quando vai tirar? Eu falei, você que escolheu. Não fui eu? Você que escolheu. Porque hoje, o que a gente faz?
Não, tenha paciência, a gente precisa, não é assim? Aí a gente já gosta de falar, ó, você escolheu esse mais rápido, você lembra disso? Eu te ofereci um mais rápido. Ah, mas na época, quer trocar? Eu troco, só paga a diferença. Ah, eu quero. Quanto que é a diferença? R$ 5.000. Quanto? Só para não trocar, né? R$ 5.000, eu termino em 3 meses. Isso chama truco. É jogo aqui, truco. Você tá mentindo. Truco. Até hoje nenhum paciente tocou. Tá? Aí ficou, não, deixa esse número, por favor. Então, se você vai buscar uma linha média logo no começo do tratamento, você pode acelerar se o problema foi esse, né? Agora, essa situação, apesar de eu ter estar aqui, a gente colocou um stop atrás da flexão nessa arcada, e aqui também coloquei um stop. Agora nós não deixamos correr o arco para nenhum lado, agora eu quero protrusão, tá? Se eu estou fazendo isso aqui, é porque eu quero protrusão. A gente vai aproveitar o apiamento para protruir, tá? E às vezes a gente quer isso mesmo, tá? Ó, primeira sessão, vem o menininho lá, ele tá com diastema no incisivo, uma mordida de toco com diastemas, e esse incisivo tá com recessão, tá? Tá tocando. E aí em cima tem o apiamento, ou não tem apiamento, vai. E se eu pôr stop no molar? Não tem apiamento em cima. E a hora de colocar o stop no molar aqui, antes de colocar, eu puxo o arco um pouquinho para frente, faço um efeito e amasso o stop. E aí eu empurro o arco e encaixo por trás. O que eu fiz? Se eu pus mais arco e fecho, eu vou fazer uma protusãozinha. Em 2, 3 dias você tirou o contato no matriz que estava falando. Então o stop pode ser usado para protruir também, se você quiser. Tá? Então vamos ver um casinho para a gente entender, tá? Como é que funciona. Nesse caso é um caso simples, é falta de espaço tanto para o 13 quanto para o 43. A linha mediana está desviada. As duas, embora coincidentes, as duas estão desviadas para a direita. Tá? A gente poderia trabalhar com outro tipo, mola aberta, por exemplo, mas vamos tentar fazer meio que tudo ao mesmo tempo. Vamos acertar isso, tá? Então, nós temos, então, a linha mediana desviada aqui para o meu lado, para o direito do paciente, tá? E aí nós vamos transformar isso. O que a gente vai fazer? Eu coloquei, então, um stop à frente da flexão. Coloquei nesse dente aqui, mas poderia ser no central. Coloquei até no outro incisivo, poderia ser no lateral. Aqui poderia ser no 4, no 5, no 6. Então, um está à frente e outro está atrás da flexão. Tá? E eu gostaria, o planejo essa protrusão desse lado, tá? E acertar e empurrar a linha média para o outro lado, uma vez que esse arco vai expandir também. Tá? Então, a gente está trabalhando com os toques unilateralmente para corrigir a linha mediana. Ok? Então, aqui é o caso. Não existia o stop normal ainda, a gente pegava o gancho, ponta-bola, apertava e amassava. Um stop está lá, ó, no incisivo, né? E o outro está ali atrás, na mesial do pré. Então, ó, num arco contínuo, tá? Existe um segmento onde existe uma deflexão e dentro da deflexão a gente criou um segundo, um arco onde tem mais pressão, como se fosse uma mola. Tá? E essa mola está fazendo efeito no central e no premolar. Esses dentes vão sofrer uma força. Esses dentes que vão sofrer força de distância, de empurrar. Né? Então, o nosso sistema vai trabalhar aqui, gerando esse stop e esse stop. E se eu colocasse no outro central? Ótimo. Você escolhe o dente que você quer. Às vezes esse central, aqui, por exemplo, ele está com um giro mésio igual. E o stop da distal vai causar mais giro. Quando a gente vai para o outro dente, você escolhe onde você quer, tá? Porque ele vai ser empurrado. E aí a gente gostaria, né, esse resultado aqui, e aí fazer essa despolarização com auxiliar a linha média. Tá? Então o stop está aqui e o outro está ali no 4. Então vamos lá. Devagarzinho, ó, primeira sessão. Tá? Ele está aqui, outro está aqui. Vocês vão ver que conforme a gente libera, vamos ver o caso. Olha como ele protruiu o incisivo central e lateral. Isso dá para ver. Né? Está até mais vestibularizado que o do outro lado. Se a gente olhar antes,
né? Olha como ele estava mais linguarizado, agora ele até protruiu, porque ele está sofrendo força para ser empurrado para frente. Tá? E devagarzinho, conforme você vai trocando, vai fazendo a sequência de arcos, o arco vai se restabelecendo. Tá? Então, aqui, por exemplo, esse é o mesmo caso, mas se, veja aqui, eu coloquei o stop no lateral e no pré e o canino está ali. É como se fosse uma mola. Só que essa mola, ao esticar, o que ela vai fazer com o canino? Vai puxar o canino para baixo. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O stop está aqui no cílio central. Ele cria deflexão. E no pré-molar. Nós não amarramos no canino. Ainda. Vamos amarrar. Mas o canino está sofrendo alguma força? Agora? E a hora que eu amarrar? O que muda? O canino, o lateral. O que é o lateral nesse momento? Porque no convencional, a hora que você liga e tenta fazer esse alinhamento, você força o lateral para cima, se força o canino para baixo, uma briga. Mas o lateral aqui é passagem do fio. Tá? Então, nem o canino sofre força, nem o canino não vai dar aquela ação reversa. Tá? E aí a expansão vai acontecer, sem que haja tanta ação negativa. Tá? Então o canino vai ser amarrado, ó, amarrei. É que quando a gente, antes de amarrar, ele não fica aqui, ele bate lá para vestibular. Então agora eu amarrei. Tem alguma diferença? Não. Agora o canino vai descer conforme a gente vai alinhando. Tá? E aí vai trocando de ar. Embaixo a mesma coisa. Vão conseguindo espaço. Tá? Devagarzinho. Beleza. Vamos ver mais um casinho. Esse caso é bonito. Tem um dente de desvio de linha média. O inferior está para um lado. Premolar não tem espaço. O inferior desviou para cá. E o superior a gente tem dois dentes que faltam espaço. Né? Bastante desvio para cá. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos montar um sistema aqui, né, onde a gente vai colocar os stops nesse lado. Na época, eu falei, poxa, tem duas deflexões grandes, uma no canino e outra no premolar. Eu até fiquei na dúvida. Então, eu fiz, na verdade, dois segmentos. Né? Fiz um segmento aqui atrás, desculpa, um lá na frente e um aqui atrás. Acabei colocando 4 stops. E depois, eu mesmo estudando, eu falei, bom, esse aqui é o segmento 1 e o segmento 2. O segmento 1, nós vamos ter uma ação próxima disso, nesse segmento de trás. No segmento anterior, nós vamos ter isso. Será que precisava do stop no meio? Porque o resultante é aquilo. Praticamente não precisaria desses stops aqui, né? Mas, então, a gente colocou os stops ali, ó, nesse central, tá? Foi feita a deflexão ali no canino e no 4. E aqui atrás, mais um stop, mais uma deflexão, mais um stop. Eu não tenho a foto. E como o paciente voltou. Veja o que aconteceu com o diastema. Aumentou, né? Empurrou aquele incisivo mais para lá ainda. Nós estamos querendo corrigir a linha média. Tá? Então a gente vai fazer a reativação. Agora eu vou passar o stop para o outro dente aqui. Ainda dá para fazer. Como ele voltou, né? Como o fio esticou. Dá para ver? Ele estava deflexionado, não tem a foto. Mas conforme esticou, o canino abaixou um pouco. Vamos continuar abaixando. Tá? Então reativamos ali, jogamos stop agora lá para o outro incisivo. Tá? Criou a deflexão de novo. E vamos indo. Tá? Então vai abrindo devagarzinho o espaço. O canino está quase entrando, o canino está quase, o lateral escapou ali, o vrate. Tá? E o pré também está quase entrando. E a linha média, olha lá, está melhorando. Tá? Era um dente, agora está meio dente. Vamos montar embaixo. Onde está a deflexão? Tá? Me lembra que eu tenho desvio de linha média para o meu lado aqui? Tá? Então a deflexão está aqui no pré. E qual a relação do canino? Classe 2. E aí que completa. Onde vocês colocariam os stops? Na frente ou atrás? Aonde? Chuta lá. Mesial do molar. Né? Tranquilo? E vamos colocar no canino? Se a coisa der certo, a hora que esticar isso, o que vai acontecer com o canino? Vai para frente. E está saindo uma classe 2 completa. Mas será que ele vai melhorar a relação com o canino? Sem elástico? Sem nada? Classe 2,5. Né? Classe 2 completa, classe 2,5. Mais um pouquinho de deflexão. Mais um pouquinho.
Lá está quase entrando pré também. Classe 2, 3 quartos. Detalhe. E a linha média agora? Quase corrigindo. Né? Então, quando você tiver esses desvios de detalhes, você pode usar o autoligado, os estoques, para te auxiliar. A gente está no quarto e quinto mês. Então não precisa esperar chegar ao final do ar, colocar um aço, para aí começar a usar elástico classe 2, começar a usar mola para arrumar elástico corrente, para melhorar a linha média, né? A gente já pode fazer isso antes. Tá? Depois, segue o tratamento, segue os arcos, usa elástico classe 2, vai para o arco ideal e aí finaliza. Tá? Então, os estoques e o autoligado vão acelerar muito o tratamento no seu primeiro ano. Tá? Até você chegar no arco ideal. Quando chegar no arco ideal é uma ortodontia igualzinho. Então, se você chegar rápido a essa fase, você consegue, às vezes, entregar um tratamento mais rápido. Tá? Beleza. Né? O Álvaro está aqui. Quem mais está aqui? Vamos fazer uma homenagem para o nosso professor, né? Tem vários alunos dele do Massato e as arcadas massatéricas, né? A gente gosta de expansão, né? Não adianta. O autoligado cai bem, cara. É o que a gente gosta de fazer, abrir a arcada, extrair pouco, enfim. E hoje está na moda, né? Um sorriso mais largo, mais aberto. Tá? Lógico, tudo dedicação. Olha o perfil, como é que era antes. Ela não era um paciente mais braquifacial que dórico, então tudo isso que a gente tem que analisar, né? Tá? E aí vai. Esse outro casinho também. Eu coloquei esse caso justamente porque depois a gente começa a analisar, ó, tem falta de espaço para o caninho, tá? Mas ela tem uma tendência A3, a classe 3, tá? Então, a gente fez o seguinte. Nós usamos stop aqui, ó. Criar uma deflexão, outro stop aqui. Aqui, a gente colocou um stop e eu puxei o fio e coloquei outro stop. Porque não tem canino, né? Então a gente fez um fake aqui. Mas poderia ter sido uma mola, né? Tá? Ou poderia ser ter colocado os stops ambos molares, de repente. Tá? E criado as deflexões devidas. Mas a gente quer fazer protrusão. Nesse caso, especificamente, a gente não quer expansão, a gente quer protrusão. Tá? Então poderia ter colocado nos mesiais dos molares, criando a deflexão. Tá? E aí, ele vai fazendo a protrusãozinha, tá? Conforme ele vai liberando, a gente já vê o canino escapando, ó, para 3. Classe 3 é classe 3, né? Nunca é. Você vai dando corda na linha, a mandíbula vai indo, né? Você vai protrudendo incisivo e a mandíbula vai indo. E a hora que conseguiu espaço com protrusão, ela já está em classe 3, né? Ela já está em classe 3. Mas daí para frente, né, falta um pouquinho de espaço para o canino ali. A gente usa uma molinha verde, normal. Vamos buscar. Depois, mecânica normal, acabando de alinhar, vai para aço, elástico de classe 3, e aí fica tudo igual. Tá? Então, os estoques nesse caso, foi usado até para fazer uma protrusão dos incisivos. Tá? Protrusão da arcada superior. Para depois a gente ganhar espaço dos caninos para usar elástico de classe 3. Bora lá, tem mais casinhos, vamos lá. Já ouviram falar em stop para fechar espaço? Já vai fechar um dia assim. Acabou o elástico corrente, deu uma praga no polietileno, não existe mais elástico corrente, acabou a ortodontia. Né? Esse caso é muito legal, o caso de Teresina, e é um menino que tem tudo certinho, menos que nasceu um mesiodense. Né? Mesiodense, e o lateral está lá atrás, tá? Tem um espaço, o lateral está lá atrás. Então, eu quero fechar esse espaço. Tá? Vamos fechar esse espaço. Então, é o caso de uma aluna lá da especialização de Teresina. Professor, posso pôr o autoligado? Pode. Vamos embora. E onde que eu vou colocar o stop? Você que sabe, já dei a aula, se vira aí. Então, eu vou colocar aqui. Mas primeiro eu vou anestesiar, vou tirar o dente. Não. Monta o aparelho primeiro. Monta o aparelho, monta tudo. Na hora que você acabar a anestesia, tira. Por quê? Como é que você vai colar sangrando? Aí mesmo. Então ela montou tudo e a última coisa que ela fez para anestesiar é tirar o meso. Tá? E aí, montou o sistema e ela colocou um stop, deflexão, outro stop. Tá? Deixa eu ver se palatinho aqui. Olha lá, stop, deflexão. Falei, parabéns para todos. Né? Por que ela não levou lá no dente, lá dentro,
para exagerar, não, vai causar note. Então a gente fez a defecção, colocou, e desse lado a gente passou direto. Quantos milímetros tem aqui? O que vocês acham? Olha o tamanho do incisivo, não sei que nós estamos pedindo. E aí? Um mês. Óbvio. Extraiu, não tinha nada. Não tinha. Né? Tinha um alvéolo com sangue, né? Tinha acabado de extrair, com muita irrigação sanguínea. Tá? É o lado que hoje se busca, às vezes, de acelerar, né? Fazendo microperfuração no cortical. Então, uma região que vai andar mais rápido. Assim. Quando eu faço extração, eu já coloco um elástico, tudo, e falo assim, agora fazer extração. Na hora que ele tira o dente, já está ativado a filtração. Não vai nem volta no consultório. Tá? Mas preste atenção na linha mediana. Antes. E agora? Esse foi para lá. E esse incisivo aqui, né, também veio para cá. Né? Os dois andaram. Né? Os dois, embora... Porque esse aqui não tinha espaço também. Tinha deflexão aqui, mas ele acabou sendo empurrado para lá, o espaço. Agora vamos continuar trabalhando lá e corrigir essa linha mediana. Tá? Ainda falta o lateral para entrar ali. Tá? Então agora dá para criar uma deflexão maior, buscar o lateral, desarticulação, né? Para chato o lateral, que vai ser o lateral é 20, não é? Esse lateral aqui, a gente tem que fazer desarticulação no tamanho de um caminhão atrás para conseguir jogar ele para fora. Passando, e aí vai mais um pouquinho, mudar. Então, pronto. No caso, acabou o carro, né? Aqui foi dado stop para empurrar. 2 stops para empurrar os gatos, tá? Para fechar espaço. E aí depois é só seguir a sequência de arcos e caso ele já era o classe 1, ele já era tudo joinha, tudo certinho. Casinho de uma outra menininha, que é a minha rotina clínica, minha vida. Tem muita criança assim, tá? Muita classe, às vezes tem a criança de posto de saúde, que aí em Londrina a gente tem um sistema maravilhoso, né? Deixa eu ver se eu tenho. Se não me engano, a gente tem um dente perdido ali, mas é raro a gente tem uma condição boa dos postinhos de saúde. Mas é uma classe 2 grande, né? Então, ortopedia funcional, tá? Avançar isso aí. E hoje, o paciente usa? A briga com o celular é boa. Mas eu falo para a mãe, se tiver sem o aparelho, tira o celular da mão na hora. Só usa o celular se tiver com o aparelho, senão... O aparelho, videogame, televisão, internet, tudo. Só pode funcionar. Usa o aparelho. No momento que a gente busca tudo fixo, vem alinhador, né? Que é móvel. Esquisito, né? E aí, fez o primeiro pré-tratamento. Né? E aí, beleza. Depois passamos por um binder, esse implante. E aí o casinho tá indo legalzinho. Vamos começar o... A arcada superior tá legal, mas na arcada inferior, olha que legal ó, que a gente fez aqui. E falta de espaço. E os estopos estão ali, ó. Tá? Um aqui e outro aqui. Então a gente quer conquistar um espaço e já trazer o prézinho para lá. E aqui a gente fez uma gambiarra, o pé tá girado. Então eu coloquei no elástico corrente para ajudar na rotação, mas uma mola. Quem ganha a briga, mola ou corrente? Sempre o fio, o elástico sempre perde. Né? Mas o espaço vai abrir e vai ajudar a girar esse prézinho, enquanto o stop ali está sendo usado devagarzinho para ver esse espaço. Tá? Então, ali ó, vai trabalhando. Né? Esse lado já deu para colocar o bract, encaixar. Ó, devagarzinho, né? A gente não avança muito fio nesse momento, deixa ele trabalhar. O pré-inferior é o lugar mais difícil dos espaço, né? A gente fala quantidade dos alunos da especialização, quanto de mola? Quanto? Você está aqui no incisivo inferior? Ou você está no incisivo superior, no lateral canino? Ou você está lá atrás num pré? Ou você está num pré-inferior? Igual curva. Então, a quantidade de mola vai variar onde você está trabalhando. É o lugar mais difícil que tem, né?
Não é difícil. E aí, ó, devagarzinho vai chegando, tá? A gente não progrediu muito o fio, continua sendo um fio redondo às vezes. E aí, quando der, a gente vai colar o bracket, já vai conquistando a situação, tá? Então, são alguns locais, tá? De posicionamento. Aqui a gente tem um cilindro ali, tá? Conforme ele vai ganhando espacinho, ó, que gostoso. Quem me acompanha sabe, né? Vocês estão vendo que eu sou preguiçoso, não vou usar muito outra coisa. Bracket fio vai fazer o quê? Se souber usar os bichinhos, né? Eles vão embora. Mas em alguns lugares, daqui para frente, não precisa ser autoligado, tá bom? Pode ser convencional também, dá para usar. Manter espaço aberto, né? Você está ali esperando o canino nascer, você conquistou esse espaço. Você pode usar uma mola fechada, ou você pode usar. Se eu estou com o auto ligado e eu tenho que pôr stop, por que não colocar aí? Já mantenho o espaço aberto e já posiciono mais. Então, primeira coisa, manter o espaço aberto para que daí você tenha o dente nascendo depois. Né? Por que não? Por que não? Tá? Então aqui, ó, abrimos, aí o canino já está nascendo, lá atrás também, tá? Então, às vezes você conquista o espaço, o dente está demorando para nascer, você pode usar o stopper para manter o espaço aberto, tá? Ou um calo nosso, um calo de um tamanho gigante. Doutor, abriu o espaço aqui. Quantos isso? Não entendi. Doutor, abriu aqui. Não, eu sabia que ia abrir, mas hoje eu vou fechar. Não sabia nada, gente. Isso não é mentira. Nem lembra, mas abriu, né? Então, vamos dizer, você fechou um espaço. Qual que é a nossa lei que nós aprendemos? Conjuga, você não vai abrir. Acabou de fechar, tá? Então, no autoligado, a gente briga com o conjugado. Não é que briga, o conjugado atrapalha abrir e fechar tampa. Você tem que tirar o conjugado direto, se passar por baixo e vir. Então, a gente pode usar o stop para manter o espaço fechado. Tá? Então, por exemplo, esse menininho aqui, tá? Eu vou fechar esse espacinho. E a hora que eu vou fechar esse espacinho, stop na distal, stop na distal. Como que vai abrir agora? Se você colocar o stop aqui, outro aqui. Você não precisa pôr stop, é autoligado. Você precisa pôr stop. Se você colocar aqui os dois, abre assim. Você acabou de fechar. Então, central, central. E se colocar lateral, lateral? Bem justo oposto. Você fechou os quartos 4. E de canino a canino? E de primeiro pré? Bem na distal. Por último, na distal do segundo e distal do segundo. Em caso que abra o espaço. Ao invés de conjugar. Veja, autoligado, você precisa pôr stop. Que não usá-lo, então, para manter o espaço fechado. Okay? Então, esses pontos também vai funcionar no convencional, tá? Se você não quiser conjugar, nós usamos stop. Para manter um espaço fechado. Você colocou uma mola para abrir espaço. Okay? Tá indo. Abrindo espaço para o canino ali, de repente, o pré começa a girar. Okay? Então, às vezes, eu quero que essa mola tenha ação só de um lado e do outro não. Dá para fazer isso? Você coloca a mola vai fazer a mesma força com os dois lados. Por exemplo, eu estou abrindo esse espaço. Daqui a pouquinho, eu não consegui o espaço todo ainda, mas aquele prézinho está querendo girar. Olha a consulta de hoje. Pega aquele garfinho, Sputnik, empurra a mola para cá e põe os stop. Aqui vem a mola. E daqui para frente, o pré está soltando força? Não, tá. Então você põe um stopzinho para você direcionar a força onde você quer. Eu não pensei nisso antes. É muita coisa, Valentino, muita coisa, né? Mas toda hora, gente, toda hora. Né? É uma opção boa. Qualquer lugar que você quer direcionar. Talvez, se você não quisesse fazer isso, talvez colocar uma mola fechada aqui atrás. Ok? Beleza? Mas aqui você nem vai trocar mola. Porque ao fazer isso, você ativou exatamente o tamanho do stop. Nem a mola você trocou. Tá? E aí, ela vai travar a mola aqui e vai deixar a mola funcionando para lá.
Dependendo dos meus casos, vocês vão ver um stop, 2 stops, às vezes 3 stops. É a mesma mola aí. E aí vai conseguindo o espacinho, tá? Por exemplo, aqui nós estamos protuindo, tá? Dos dois lados, fazendo uma protusão anterior classe 3. Eu estou protuindo a região anterior primeiro. Esse paciente que não colabora no elástico. E aí, ó, agora tem um stopzinho lá, tá vendo? Um stopzinho aqui, na distal, para que a mola continue tendo ação mais anterior, bloqueando essa força na região posterior, tá? E, por último ali, um auxiliar de rotação, tá? A rotação, normalmente, que a gente faz, o binário, né? A gente faz o sistema binário, mesmas forças, sentidos diferentes, nós vamos fazer a rotação, que na prática não aparece esse diastema por conta do efeito secundário que acontece nos visíveis, né, no molar e nos prés, que acabam girando. Tá. No outro ligado a gente é meio preguiçoso, né? Vamos fazer isso aí diferente. A gente gosta de usar assim. Essa aqui tem... Esse pré está puxando para a distal, e aqui, em vez de jogar o pré, vamos jogar aqui para o outro pré, cruzando o corrente, tá? E aí, eu vou ter uma ação dos dois dentes vizinhos de caminharem para o mesmo espaço, porque, né, os dois estão puxando para o mesial distal. Então, a gente faz assim, a gente passa o ar, né, e põe o stop aqui e stop aqui. Mas tem que ter o que no meio dos dois stops? Tem que ter deflexão. Então, geralmente a gente coloca o ganchinho no dente, alguma coisa, para que ele vá buscar, criar deflexão. A hora que você criou deflexão, você criou um efeito mola. Tá? E aí coloca o elástico. Você fez isso, né? Ó, tem mais fio, dá para entender? Nem que você tenha que forçar esse fio para vestibular. Aí força ele lá para dentro do caixa, coloca os elásticos, e quem ganha? Elástico ou fio? Elástico ou mola? Tá? Ele vai abrir e geralmente vai sobrar espaço. Tá? Vai abrir e vai gerar espaço. Então, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui, ó, tá? Então, aqui, nessa rotaçãozinha, tem um corrente que está aqui, no molar até o pré, outro que está na palatina do pré ainda até lá, e aqui tem o ar, né? Ó. Então, eu tenho a primeira força do elástico corrente, que eu quero que aconteça, girar o pré, mas o molar está sofrendo uma força mesial, o outro pré uma força distal, eu não quero. Mas então, no meio, o que eu tenho? No meio eu tenho um arco, né? Não sei se vocês vão conseguir ver lá, e tem um stop posicionado ali, o outro ali, e tem deflexão aqui. Então, ele vai abrindo e vai girando o dente, tá? O dente vai girando. Incisivo. Cara, quer a gente cair do cavalo, é um dente desse. Você coloca, você fala, precisa abrir espaço para pôr esse dente. Aí na preguiça, não, vou forçar o Naitai. Você põe o Naitai e não acontece nada. Na segunda sessão você vai amarrar. Quer ver? Não vai andar? Vou amarrar esse aqui. E não vai andar. Difícil de andar, né? Não tem espaço. Às vezes a gente desiste, coloca uma mola, abre espaço, aí vai buscar o dente gira, né? Devia ter feito logo isso. Mas aqui a gente pode usar um sistema. Tá? Olha lá. Colocamos a vantagem do botãozinho. Olha onde a gente consegue colocar aí, né? O gancho. Então aqui tem 2 stops, uma deflexão e o dente está girado, como se fosse uma mola. Então ela vai abrir espaço. E a hora que abrir, o que ela vai fazer com esse lateral? Ao mesmo tempo, vai. Vamos lá, 1, 2 e. Já vai conseguir um espaço, né? Então, porque o fio quer esticar. Tá? Então você pode abrir e já girar o dente tudo ao mesmo tempo. Tá? Funciona no convencional? Funciona. Tá? Então, e depois segue o lateral. Eu gosto bastante do sistema que eu chamo de estilingue também, aqueles prés inferiores, às vezes difícil de vir, tá? Não sei se vocês já fizeram isso, colar um botão por palatina, usar um elástico corrente. Ou seja, você está dando uma força. Não esquece quando você faz isso, tá? De colocar um arco ou um gancho aqui e colocar 2 stops aqui, tá? Vai fazer o efeito de protrusão, de já trazer o dente. Você acelera bastante e aí, porque às vezes a deflexão não é muito grande. E aí você acelera com uma elástico corrente. Fechou? Exatamente no alguma pergunta? Algum questionamento? Deu para dar uma ideia? Mas ele já sabe tudo, eu sei. Só para prestigiar. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha gostado deste episódio. Para participar do sorteio e concorrer a um super voucher no valor de R$ 300 em produtos Morelli, basta ler o QR Code que está na tela, ou ir até o Instagram da Morelli, seguir a página, participar do canal Morelli News, curtir o post do palestrante de hoje e nos comentários digitar o símbolo do foguete, mais #Maratona Morelli. E lembre-se, quando mais compartilhar e comentar, mais chances de ganhar. O sorteio será amanhã, então fique ligado e até o próximo episódio.